Enquanto eu aguardo a deputada Cris Tonieto voltar, eu gostaria de pedir que a deputada Fernanda Melchiona pudesse assumir a presidência, para que nesse momento em que eu aguardo, eu possa voltar a ser membro e não presidente desta comissão e fazer uso da palavra. Obrigada, deputada. Obrigada. Obrigada. Como é que é aqui? Aqui? Tá baixo. Obrigada pela deferência. Minha presidenta Érica Hilton, lhe concedo a palavra Obrigada. Obrigada, presidente Fernanda Melchiona. Deputada, deputados, eu havia no momento de posse da minha presidência dito que não faria nenhum tipo de manifestação da cadeira da presidência, que quando quisesse me manifestar politicamente, como membro que sou da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, desde a sua do primeiro ano de legislatura, caso que não ocorreu aqui, a minha presidência fez um fenômeno maravilhoso. Trouxe a presidência a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, mulheres que nunca pisaram o pé aqui para falar de uma pauta sobre defesa dos direitos das mulheres. Eu estou membro da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres desde o primeiro ano e não vi o rosto de nenhuma das deputadas em nenhum desses anos. Agora vem a Comissão de Defesa do Direito das Mulheres, não para defender as mulheres, porque suas propostas e os seus projetos não são em defesa dos direitos das mulheres. Vem aqui para perpetuar ódio, vem aqui para tentar lacrar, buscar. Eu andei dando uma visualizada no perfil de algumas deputadas e vi o quanto são midiaticamente relevantes. Mas quando vieram aqui fazer espetáculo, buscar contraditar com a minha presidência, ganharam números superiores ao que acumulam de seguidores. O que está por trás dessa discussão, deputada, deputados, não são a preocupação com a vida das mulheres, com a vida das mulheres que podem ser mãe, das mulheres que gestam, das mulheres que têm vulva, vagina. O que está colocado é simplesmente um ódio e uma intolerância fantasiado, mascarado de discurso biológico. Até porque se elas defendessem e respeitassem tanto a biologia como gostam de falar, elas não atacariam a decisão do Comitê Olímpico Internacional baseado em métricas biológicas, endocrinológicas, que admitem que uma pessoa trans pode competir nos esportes desde que corresponda a determinados números biológicos. Aí a biologia não serve. Quando querem usar a biologia, elas não podem ignorar que a biologia diz que não há vida até determinada semana de gestação. Quando querem ir na luta contra o aborto, quando querem empurrar meninas vítimas do estupro, fazer com que estupradores sejam pais, ignoram que o primeiro, segundo, terceiro dia de gestação não tem vida. E não sou eu que estou dizendo isso. Não é a esquerda que está dizendo isso. Não é a nossa opinião que está dizendo isso. Quem diz isso é a biologia. Quem diz isso é a ciência. Nós vemos um mau caratismo e uma desonestidade tamanha quando eles são os primeiros a bradarem a liberdade de expressão para dizer atrocidades, mas quando nós nos manifestamos de maneira ética e dentro do que nós acreditamos, temos o nosso discurso, primeiro, manipulado. O que aconteceu aqui, deputada Fernanda, é manipulação, é desonestidade intelectual, é mentira descarada. É pegar um discurso que não se refere às mulheres, que não se refere às deputadas, que não se refere a ninguém nesta casa e dizer, olha, nossa, estou muito ofendida com a deputada Érica, porque Parem de mentir. Parem de mentir. Qualquer pessoa que leia o que está escrito ali, diante da barbárie do ódio a qual eu fui submetida, muitas deputadas usaram o microfone aqui para fazer fala mansa e depois foram rastreadas pela pesquisa, pela investigação que aponta elas patrocinando com dinheiro. E aí precisa se perguntar, dinheiro público? Verba de gabinete? Postagem nas redes sociais que faziam discurso de ódio contra mim. Ora, cadê a fala mansa? Cadê aquela discussão que se envolta apenas na preocupação de defesa dos direitos das mulheres? Mulheres trans e travestis são mulheres.
Mulher não é uma categoria estritamente biológica. A biologia é uma parte e nós nunca ignoramos. Nós não ignoramos. Vossa Excelência conversava comigo mais cedo, que foi mãe, falava da idade da bebezinha. Há uma diferença entre mim e Vossa Excelência nesse aspecto. Como há diferenças entre mim e Vossa Excelência nos meus aspectos. E estas diferenças não deveriam servir nem para que eu fosse agredida, abandonada, negada da minha dignidade, e nem para que Vossa Excelência fosse abandonada, negada de vossa dignidade. E se nós, dentro de uma casa de lei, nos basearmos apenas em uma vertente que compõe a identidade do sujeito na sociedade, ninguém com menos de 65 anos de idade poderá presidir a comissão do idoso. Ninguém que não seja uma pessoa com deficiência poderá presidir a comissão das pessoas com deficiência. O que nós estamos vendo aqui é uma tentativa de negar a própria identidade de pessoas trans e travestis que já são brutalmente violentadas. E aí fazem malabarismos retóricos, usam falinhas bonitas, dizem que não querem isso, que não querem aquilo, mas na verdade, esse é o discurso que mata na ponta. Na sequência da minha eleição, nós amanhecemos com uma manchete que dizia que uma mulher trans travesti, salvo engano, no sul do Brasil, não me lembro agora, precisa ver o local exato, foi Mato Grosso do Sul, foi pega pelo próprio patrão e namorado, levada a um cativeiro, torturada, agredida e marcada a ferro com símbolos da suástica. Porque quando deputadas e deputados se sentem autorizados a negar, a violar, a agredir a dignidade de uma parlamentar, são as bases, são as ruas, é o povo que sente essa violência. Uma violência que é histórica. O Brasil segue tendo recorde, sendo líder na execução brutal de pessoas trans no país. Nós temos a condição de entender que ao sentar na cadeira desta presidência, eu não farei um debate que exclua, que prejudique, que viole, que negue direito, até porque a minha trajetória enquanto mulher, e doa a quem doer, o meu gênero e a minha identidade não depende da licença ou da autorização de quem quer que seja. Se estão atrasados, se estão presos na era medieval, que se atente aos novos tempos, aonde as pessoas podem ser o que são. Ser mulher é um ato político, é um ato social, é um ato cultural, é uma série de gamas. Até porque, se útero, parto, vagina forem os únicos elementos que classificam uma mulher na sociedade, volto a dizer, aquelas que nasceram sem útero, aquelas que nasceram com genitália ambígua, aquelas que por causa do câncer tiveram que retirar os seios, tiveram que retirar o útero, elas não são mulher? Quando eu sentei a esta cadeira, eu fiz o discurso de uma ex-escravizada que dizia: eu não sou uma mulher porque mulheres negras também foram negadas do direito à mulheridade, porque mulheres indígenas foram negadas do direito à mulheridade, porque mulheres do campo, trabalhadoras, mulheres com deficiência foram negadas das suas mulheridades, porque há um status quo de mulheridade. Nós não sentamos nesta cadeira levada pelo golpismo. Nós sentamos eleita as mulheres que foram vítimas de chantagem, ameaça, que foram tiradas pelos seus líderes homens, vieram aqui, resistiram e se sentem completamente representadas. Algumas deputadas usaram o microfone para dizer: deputada Érica, Vossa Excelência não me representa. E eu digo: graças a Deus que eu não as represento, porque depois de toda a minha trajetória de vida, chegar aqui para representar mulheres que têm esse tipo de agenda seria o fim. Eu preferia pegar as minhas coisas e sair daqui. Então, deputada, presidente, ela está falando concluir, em que tempo? É tempo de liderança? Para concluir. Tempo de prestar parado. Para concluir. E por que o relógio... Gente, pela ordem. Não, eu vou pedir que não se manifestem. Não vou permitir. Olha, Éder Mauro. Ei. Pode continuar aqui. Não. Continuar aqui não. Ele não pode...
Não, Éder, tu não vai causar aqui. Não vai causar aqui, não. Gente, cadê meu microfone? Quando tu me desrespeitou, eu não vi a tua brabeza. Quando desrespeitaram a Érica 2 dias. Quando desrespeitaram a Érica 2 semanas. Não. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!